Eu botei essa camisa aqui acidentalmente, confesso que não foi de propósito não, mas é bom lembrar que em 1984, pelo menos na época em que a gente vencia o Vasco facilmente, e nesta época aqui, inclusive, foi o único confronto de mata-mata em finais de Fluminense e Vasco em torneios nacionais e que a gente ganhou. De qualquer forma, isso aqui não é um vídeo histórico, isso aqui é um vídeo falando sobre o clássico Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense na verdade, 2-0 para o Fluminense, análise individual dos jogadores nesta partida que talvez seja ou não a última em um tempo de paralisação aí que a gente tá para ver. Enfim, dê o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, já teve análise pocket abordando o jogo, esse daqui eu abordo individualmente cada peça desse jogo, começando por Muriel. Continua inseguro, continua passando insegurança, ele soltou uma bola ali que não existe, a bola pegou na cabeça dele, podia ter pego, ali a chance era grande, da bola pegar na cabeça dele, se pega um pouquinho do lado e entrar, soltou um chute de fora da área também, então me preocupa essa insegurança. Comprometeu? Não. Fez defesa difícil? Não. Então a nota dele é por causa disso daí. Na lateral direita é Igor Julião. A gente percebe que o nível com o Gilberto... O Gilberto é uma gangorra. Às vezes o nível tá aqui, às vezes o nível tá aqui. Igor Julião é um lateral que, de certa forma, é um lateral regular. O problema é que é um lateral regular um pouco abaixo do que a gente espera de um lateral de Série A do Brasileirão. Ele compromete muito? Muito não. Mas compromete, principalmente na marcação. A gente viu isso naquele toque de Marrone que a bola vai para fora, primeira chance do Vasco, em que ele chega atrasado, escorregando na marcação. Pelo custo-benefício, sem dúvidas, é um lateral que entrega muito acima do que recebe, se a gente comparar com outros laterais do Brasileirão. Mas para ser titular não dá e isso mostra pra gente que Gilberto aparentemente faz falta mesmo no time. Na zaga, sobe os doisinhos aqui, Nino e Matheus Ferraz, mas eu vou começar abordando a questão de Nino. Uma ótima partida para mim, uma partida muito boa. Ele sempre, pelo visto da Helman, sempre escolhe Nino para poder fazer a quebra das linhas, né? Tipo assim, a bola fica girando lá atrás, girando lá atrás, girando lá atrás, até que quando a bola chega em Nino, é Nino que tenta dar o passe do atacante, do volante, do zagueiro para o atacante ou para o meia. E ele normalmente tem acertado isso. A jogada do gol, inclusive, surge de um passe que ele dá, o Wellington Silva ajeita e sai o lançamento de Nenê. Já o Matheus Ferraz, por mais que eu ainda acho que tenha feito uma partida boa, aparentemente está sem ritmo. E isso fica muito claro no que a gente sempre pedia. Matheus Ferraz era um dos pedidos, na verdade, que Matheus Ferraz entrasse para acabar os problemas de bola aérea. Eu, como falei aqui, não acho que ele falhou contra o Figueirense, mas hoje ia falhando no gol de cabeça de Raul. Na verdade que não saiu o gol, né? Ele cabeceia, a bola vai na rede pro lado de fora, mas que ele falha realmente marcando a bola, o cara tá vindo, ele tá marcando a bola, o cara tá vindo, passa por trás dele, ele não tem tempo de bola para cabecear e Raul entra sozinho de cabeça. Errou, mas eu espero que seja somente mesmo um erro por falta de ritmo de jogo. Na lateral esquerda, Egídio. Outra partida muito abaixo. É preocupante assim, por quê? Porque ele, apesar de ter feito outra partida abaixo, não só do nível que ele vinha imprimindo, como de um nível aceitável pra gente, mesmo ele tendo feito isso, não passa pela cabeça de ninguém, e nem da Odair Helman, e nem de qualquer torcedor reclamar de Egídio, porque sabe que no banco tem Ourinho. Então, a preocupação maior não é nem só por causa das atuações de Egídio, a preocupação maior é que ele vai ser titular. Mesmo se ele jogar isso daí, o Brasileirão inteiro, ele vai ser titular, porque o reserva está bem abaixo. Egídio mal na marcação, esse lance, inclusive, que eu lembrei, é um lance pelo lado dele, o Vasco se criava muito fácil pelo seu lado direito, e ofensivamente, nulo. A gente não tem jogadas que a gente vai lembrar que foram iniciadas, ou foram finalizadas, ou foram intermediadas por Egídio com uma ótima atuação. Talvez a única seja o lançamento de Nenê no segundo tempo, que ele cruza baixo, a zaga consegue cortar. Tirando isso, não teve nada, uma partida ruim, e eu espero que ele consiga voltar ao nível médio, pelo menos, porque se continuar assim, meu amigo, vai complicar pro lado dele. E não é porque ele perde titularidade, não. É por nível mesmo dele começar a chamar mais atenção ainda negativamente. Chegamos ao meio de campo e aqui eu vou tratar primeiro de Hudson,
volante, que eu vou repetir isso direto, que enquanto eu não convencer a torcida toda disso, eu não vou sossegar. Primeiro, a gente falava que o Hudson era um cara velho, a gente não, porque eu não falei isso, né? Mas teve bastante gente falando, olha só, estão trazendo velhice, etc. E hoje o Hudson é a opção rápida do elenco, né? A opção do elenco que dá velocidade ao meio de campo muito pedida, enquanto Henrique é a opção lenta, ou seja, a gente viu que não é idade, é postura e estilo do jogador mesmo. No caso de Hudson, tem sido o jogador do Fluminense que tem se destacado, por isso infelizmente eu não tenho os dados de o quanto a pessoa corre no jogo, não tem esses dados lá no Footstats, eles não disponibilizam, mas tem mostrado que é um jogador que corre muito, tem sido sempre o cara que acerta mais passes do Fluminense e um dos que menos erra, e tem sido o cara que normalmente desarma, até mesmo sendo bruto. O Fluminense, o que eu ia falar, né? Que o Fluminense, alguns diziam, nossa, mas cadê o cincão marcador? Tem que ter o cincão, meu amigo. O cincão é o Hudson. Não é porque ele é branquinho, cabelo liso, grandão preto, cabelo preto liso, né? E cara de galã, que ele deixa de ser cincão batedor, não. E o Hudson bate. Tanto que ele tomou um amarelo contra na quinta-feira contra o Figueirense. Na quarta ou quinta? Na quarta contra o Figueirense. E tomou amarelo agora de novo, hoje de novo, e ficou nessa complicação. No caso, ontem, né? Pra você que tá assistindo. Mas fez uma boa partida, tem que tomar cuidado com essa questão de entrar rachando demais, tomou um amarelo num lance muito forte. Então, mas de qualquer forma, temos um volante que marca muito bem e que até agora, pelo menos, está sobrando também na questão física. E outro que também manda muito bem na questão física é Iago, só que esse um pouco mais à frente. Tem sido o cara que controla o jogo, apesar de eu achar que hoje não, ontem, para você que está assistindo, nessa partida entre Fluminense e Vasco, não foi muito bem. Por quê? Não conseguiu virar essa bola. Não sei se por instrução de Odair, ele não conseguia dar mobilidade. O time era lento e previsível, também porque Iago era lento e previsível. Muitos passos para o lado, para trás, sem deixar o time ser agudo. Espero que tenha sido uma orientação de Odair Hellmann e que ele tenha percebido que deu errado. Passando para frente, a gente chega até Nenê. E dessa vez eu não vou estender muito não, porque normalmente eu dedico 2, 3, 4 minutos de análise só sobre Nenê. Vou falar o básico aqui. Deu assistência do gol, um belo passe, mas tem problemas. Tem alguns problemas ali, não de Nenê. Qual que é o problema? Nenê participou, se você assistiu os melhores momentos lá no site do Globoesporte.com, que eu fiz antes agora de assistir de fazer esse vídeo aqui, porque já tem 6 horas que terminou o jogo, eu fui dar uma refrescada também na memória, assisti os melhores momentos e Nenê participa de todos os melhores momentos do Fluminense no jogo. Seja ele dando passe para o cara chutar, ou ele mesmo chutando, ou como no último gol em que ele perde a bola, né? Ele tenta o drible, perde a bola, e o Caio Paulista entra chutando para sair o gol do Pacheco. Ele está em todos os lances. E se o Fluminense depende tanto de Nenê, ele estar em todos os lances assim, provavelmente a marcação está deficitária. É o problema que eu sempre falo aqui. Para jogar com o Nenê, a gente tem que ter um centroavante que volte para recompor, ou então a gente vai ficar com um buraco. O Vasco abusou ali, só esse André que chuta muito, André. Eu vi chutando muito mesmo, chutando bastante para fora. De qualquer forma, eu vou repetir o que eu sempre repito aqui. Nenê hoje foi bem na parte ofensiva ali, de certa forma. Participou e montou todos os ataques do Fluminense. Se a gente produziu ofensivamente, tem muito dedo do Nenê nisso. Porém, a parte defensiva continua sendo problema a recomposição. Se pegar um time de transição rápida e que tenha um mínimo de qualidade no meio, vai acabar com o Fluminense. Passando mais pra frente, a gente chega ao motivo de Nenê ter feito todas as jogadas ofensivas do Fluminense. Marcos Paulo, muito abaixo mesmo. Tudo bem, foi escalado na ponta? Foi, mas os erros foram muito mais de técnica, de passe e etc, do que até mesmo uma culpa do posicionamento. Muito abaixo, acho que até ele mesmo percebeu isso, e é normal, é o que eu sempre falo, o Marcos Paulo está na sua primeira temporada como titular no profissional. Ano passado ele foi reserva durante quase um ano inteiro, então vai ser normal oscilar, é um garoto, então isso não me amedronta para próximos jogos não. Foi mal hoje. Na outra ponta, o Wellington Silva. É um jogador que, para mim, o maior prejudicado dessa partida de hoje, com aquele golzinho do Pacheco no final, foi o Wellington Silva. Não achei que ele foi muito bem, achei que ele rendeu mais do que ele vinha rendendo, conseguiu ele fazer aqueles driblezinhos dele e sofrer a falta, até porque a marcação do Vasco era um pouco mais frouxa do que a gente enfrentou, como, por exemplo, Figueirense e o outro time que a gente enfrentou recentemente,
tinha uma marcação um pouco mais apertada, é até difícil de achar, considerando que a gente meteu 5x1 no Madureira e 4x0 no Resende. Mas acho que Figueirense e Botafogo da Paraíba. E os driblezinhos deles até encaixou, mas ainda a gente percebe que falta um poder de decisão maior, falta uma objetividade maior, e que pra mim o Pacheco tá pedindo passagem para jogar por aquele lado ali onde o Wellington Silva vem jogando. Chegamos a centroavança, Evanilson. Vou repetir a mesma coisa para vocês não dizerem que eu sou hipócrita ou que eu sou aproveitador e etc. Quem assiste as análises aqui sabe que eu vou repetir a mesma coisa que eu repito em vários jogos. Evanilson, ele precisa receber a bola. Ele recebendo em 2 ou 3 bolas, que é o normal desse time de Odair Hellmann, ele cria para deixar o centroavante em 2 ou 3 oportunidades de fazer o gol. Ele vai fazer um gol. E ele fez. Dessa vez ele fez, mais uma vez, tirando na saída de Fernando Miguel. Teria a chance de fazer mais um. Teve a falta do Ricardo Graça, e eu acho que ele estava até em melhor condição de fazer o gol do que na primeira que ele tinha feito. Teve 2 chances, e fez essas 2 chances. O trabalho que ele vem fazendo fora da área, que às vezes eu destaco positivamente, às vezes negativamente, dessa vez não dá nem tanto para destacar, porque o Fluminense não criou tanto próximo da área do Vasco, ele praticamente não participa do jogo. E não é por falta de interesse dele, né? Senão a gente poderia dizer, se fosse o Fred que estivesse lá, muita gente já tá falando que o Fred não participa do jogo, que é muito lento, não sai da área. A gente vê Evanilson saindo da área, tentando participar, mas a jogada não vai muito para ele. Assim... Em todo caso, a camisa 9 fez o gol e fez o gol da vitória. O gol da vitória foi dele, efetivamente, né? Vamos para os que entraram. Primeiro, eu já vou começar logo. Paulo Henrique Ganso entrou mal. Eu achei que entrou, parecia que ele tinha entrado num jogo, entrado num jogo desse de final de ano, de pelada, e que não tinham pago o cachê dele. Porque entrou numa disposição negativa praticamente, errando passe bobo, entrou mal. Ele entrou mal nesse jogo. Foi um espaço curto de tempo, mas mesmo assim eu vou colocar nota aqui, porque ele entrou muito mal nessa partida, atrasando o contra-ataque. Enfim, não gostei da entrada de Ganso, achei que não acrescentou. Ele normalmente eu falo que ele acrescenta quando entra, dessa vez ele, o contrário de acrescentar, decresceu, né? Acho que talvez seria isso. Diminuiu. Outro que entrou foi Caio Paulista. O normal de Caio Paulista seria colocar sem nota. Ele atuou durante, sei lá, 10 minutos praticamente. Só que ele tem aquele chute na trave e eu vou dar uma valorizadinha pelo menos nisso, naquele chute que ele dá na trave, que o gol já era pra ter sido dele e o gol acaba sendo do outro que eu vou abordar aqui, que é Fernando Pacheco, que entrou, abusou da velocidade, ele tinha espaço, o Odair pra mim demora a mexer, já vou falar do Odair, mas o Pacheco tinha espaço, entrou e usou bem esse espaço. Quase fez um gol, quase criou outra boa chance e faz o gol de cabeça, primeiro dele pelo Fluminense. Mandou bem, como eu falei, tá pedindo passagem. Odair Hellmann, pra fechar, treinador Odair Hellmann, escalou um time que eu não discordei da escalação dele, faria outra. Na mexida, como eu falei, demorou um tempo e é aquilo. O trabalho dele é esse aí, ele vai entregar isso daí. O problema sério mesmo é em mata-mata, principalmente, porque se você toma um gol, você fica muito refém, você tem pouco tempo para poder corrigir. Em torneio de pontos corridos, a gente já viu que o Odair funciona, porque se ele não recuperou nesse jogo, ele vai recuperar em jogos na sequência. O problema é Copa do Brasil, que vale o dinheiro da temporada em mata-mata, e o Carioca está se aproximando, pelo visto, um mata-mata contra o Flamengo. Muito obrigado a todos, não se esquece do like aqui embaixo, saudações tricolores e até a próxima, valeu!